Galera, você já viajou para algum lugar e no meio do caminho deu um BO e você ficou sem casa? Então, se você... Já viajou e ficou sem casa, fica até o final desse vídeo que a gente vai explicar o perrengue que a gente passou em Carlos Paz, aqui na Argentina. Exatamente isso. O que aconteceu, gente? A gente primeira coisa, foi um erro nosso. A gente foi escolher o Airbnb bem em cima do laço, que significa faltavam 2, 3 dias pra gente ir pra região. E aí que a gente decidiu qual Airbnb ficar. Então, a primeira dica aqui já é: veja com antecedência. Esse negócio de vou deixar em cima da hora, porque o pessoal não vai alugar, vai fazer um preço melhor e tal, nem sempre acontece, tá? No nosso caso não foi isso, foi que a gente decidiu realmente em cima da hora ir pra Córdoba. A gente tava com outros projetos, outras coisas em mente. A gente achou que ia ficar mais tempo em Rosário, mas a gente acabou saindo um pouco antes. Então a gente decidiu em cima da hora. O nosso erro começou em Buenos Aires já. Isso é verdade. Nosso erro começou em Buenos Aires porque a gente deixou de antecipar a compra da passagem do trem e tivemos que pegar um ônibus. Então nossa intenção era fazer Buenos Aires, Mar del Plata, né? Mar del Plata. De trem, que era baratíssimo, 90 pesos a passagem por pessoa. E a gente foi comprar 15 dias de espera. A gente foi no dia 13, se eu não me engano, só poderia dia 28 de abril. Correto? Correto. 28 de março, desculpa. Março. E aí a gente começou errado ali já. Então a gente foi lá, não tinha mais passagem, a gente resolveu, tá, vamos tentar e vamos pra Mar del Plata de ônibus. Era muito caro. Era muito caro, a viagem muito longa, etc. Desistimos. Pensamos, vamos pra Rosário então. Aí fomos pra Rosário, pegamos o voo pra Rosário. Airbnb de Rosário, super legal. Tem um vídeo aqui no canal pra vocês verem, muito legal. O melhor Airbnb que a gente pegou. Esse aqui que a gente tá hoje é um Airbnb muito legal também. Vai ter daqui a pouco também tour pra vocês aí. A gente tá fazendo tour de todos os lugares que a gente tá ficando, tá, gente? Exato. Aqui é um pouquinho menor, mas é um ambiente muito agradável, limpo, etc. Lá também era muito bom. E a gente resolveu ir vir pra Córdoba, né? Córdoba, só que a gente ia ficar em Córdoba Capita, né? Capital, que eles chamam. E aí, a gente resolveu meio que de última hora tal, e muito caro os Airbnbs. Córdoba é muito caro, por quê? Por ser uma província de Buenos Aires, os impostos são mais caros em Córdoba. Você fica me olhando, fica com vergonha. Ai, desculpa. Tô te admirando. Bom. Por Córdoba capital, Córdoba estado ser província de Buenos Aires, eles precisam cobrar mais imposto porque eles mandam dinheiro para Buenos Aires. Então fica tudo muito caro. Então o Airbnb é muito caro, a gente tentou pegar uma região metropolitana, como a gente pode dizer assim, né? E aí... conhecemos a Vila Carlos Paz. Chegamos até esse ponto. Exatamente. Mas a gente reservou assim, mega em cima da hora. Né? Exatamente. E quando a gente optou por ficar nessa região, a gente foi muito porque era uma cidade menor, mais tranquila. A gente estava em Buenos Aires, então a gente queria um negócio mais de boa, porque Buenos Aires já é aquela loucura, né? E a gente foi muito pelas fotos. Então, nas fotos tinha rede no lugar, uma parada que a gente gosta, entendeu? Então, a gente super se animou pra ir pra lá. Perto da praia. Perto da praia e tal, só que a gente não analisou a localização da casa na vila. No total. A gente não sabia onde que era. E como a gente viu em cima da hora e era o que tinha, foi o que a gente pegou, tá? Mas, na real, a gente foi pelo preço, né? Exatamente isso. A gente olhou a casa ok, preço ok, assim, um custo-benefício bom. E a gente vacilou e não olhou a localização. Essa foi uma falha nossa. Foi uma falha nossa. E aí, beleza, gente. Chegamos lá. O que aconteceu? A gente chegou em Córdoba. De Córdoba, a gente teve que pegar um ônibus para Vila Carlos Paz, que sai a cada 20 minutos de lá. Então, você muito tranquilo, dá pra pegar. Porém, a moça do Airbnb... Quanto que foi o custo desse ônibus, você lembra? 180 pesos. 180 pesos. Então, do Córdoba capital até Carlos Paz, dá 45 quilômetros, né? Exatamente isso. Em torno de 40 minutos, por aí. E aí, inclusive, a gente vai fazer umas contas pra vocês, pra ver como às vezes tem economia que é burra, que a gente sempre chama, né, de economia burra. Então foi 180 pesos pra gente conseguir chegar até em Carlos Paz. Gente, a gente vai mostrar o lugar que a gente ficou. Se, assim, é um lugar que a gente gostou, mas aconteceram algumas coisas que a gente vai falar pra vocês aqui. E a partir disso, se alguém quiser ir lá, ou não quiser, enfim, a gente só vai descrever o que aconteceu, porque acabou acontecendo algumas coisas sérias. Porém, em contrapartida, a gente teve um atendimento muito bom lá. A moça que nos atendia lá era muito querida, tentou resolver todos os problemas, mas não conseguiu. O primeiro problema que a gente teve lá foi que ela comentou que a gente deveria subir no ônibus e não descer do ônibus quando chegasse lá.
Porque o que acontece? Os ônibus aqui, quando você entra nele, eles param em várias paradas normais também. Então, o pessoal, em vez de descer no ponto de ônibus, acaba descendo em uma parada mais perto da casa. E a gente acabou fazendo isso. Mas quando a gente viu no mapa, o ônibus estava indo pro lado contrário da casa. Então, a gente foi perguntar pro motorista, e o motorista falou que não, que aquele ônibus não ia para aquela região. Então, assim, existiam vários ônibus indo para Carlos Paz, e esses vários ônibus, cada um ia para uma região diferente, uma outra cidade, entendeu? Então, assim, o que a gente devia ter pego era o Cuesta, para Cuesta Blanca, que aí parava no meio do trajeto. Esse aqui, gente, é um negócio que a gente vai contar pra vocês. Tem aqui no Airbnb muito legal, sensacional, que dá cheirinho a cada 30 minutos. E aí, a gente acabou parando. Ela contou os 30 minutos. Esses 30 minutos não existem. Você tirou 30 minutos. Eu gosto dos pontos que ela usa a criatividade dela. Nunca mediu que é 30 minutos, teve ideia dos 30 minutos. Tá bom, volta lá, amor. Eu tenho que fingir que acredito, né? Você vai tirar toda a minha credibilidade. O povo não vai acreditar na minha palavra mais. Desculpa. Não é minha cabeça. Vai derrubar a TV. Não, Deus me Já livre. não é muito certo, a cabeça já bate. Aí, beleza, gente. Do dono da casa. A gente perguntou qual ônibus a gente poderia pegar. Ela explicou, só que ela não deu a rota correta pra nós. E aí a gente foi pra um canto diferente. Ela falou, não desçam do ônibus, continuem no terminal, Sim. com o ônibus que vocês vieram, e vocês vão chegar aqui na minha direção. E na verdade o ônibus que ela indicou fez o sentido contrário. Sim. Foi uma falha nossa. Foi uma falha nossa, exatamente por não ter pesquisado e ter acreditado direto na palavra de alguém. E também a gente não ter avaliado a localização já de cara, porque a gente sempre olha onde que é a rodoviária e pra onde que é a casa, a gente sempre olha isso, mas aquela vez que foi em cima do laço, a gente acabou não olhando essas coisas, né, amor? Então, falha 1, a gente não olhou a localização do Airbnb. Falha 2, a gente não olhou o ônibus que iria do terminal para o Airbnb. 3, alugamos perto da data. 3, alugamos perto da data. E aí, nessa brincadeirinha aí, gente, aconteceu. A gente acabou descendo do ônibus correndo e a gente acabou... Eu acabei rasgando uma bolsa minha, só pra contextualizar a questão daquelas vezes o valor, a gente acaba gastando mais, né? Economia burra. Porque a gente acabou descendo, tipo assim, a gente viu que tava do outro lado, a gente saiu correndo, a gente tava cheio de coisa. Então, minha bolsa rasgou. O Léo acabou jogando num potinho nosso fora sem querer. Não corta a escova de dente. Sem querer. Depois hoje a escova tá junto com as cuecas, meia, tudo largado ali, perdi o pote. Exatamente. E aí a gente teve que encontrar um táxi. Uma moça na rua super nos ajudou, foi muito querida. Ela que pegou o táxi lá e tal. E aí o taxista cobrou 700 pesos. Então aí o rolê já tava em 880 reais, com a passagem de ônibus mais o táxi. Chegamos lá... Na verdade, 3.080. Mas com a passagem de 1.060. Não, porque são duas, né? Eu e você. É verdade. São 180 de cada um, 360 mais 700 do táxi, 1.060. Isso aí, ainda bem que eu tenho alguém de finanças do meu lado. Aí a gente chegou na casa e de primeira a gente gostou muito da casa. A gente gostou mesmo. A casa aparentava ser bem confortável. Porém, a hora que a gente chegou, uma coisinha que incomodou a gente era que a casa é na frente de uma outra casa. Até aí tudo bem, não teria problema. Só que o local tinha um salão de beleza na frente. Ou seja, entrava e saía gente lá o dia inteiro. Então a gente começou a ficar um pouco insegura até contando essas coisas, porque a gente saía e fechava a casa, mas as pessoas tinham acesso ao terreno, né? Exato. O salão era um sobrado, então era um predinho, né? Em cima morava, acredito eu, a dona do salão, embaixo tinha o salão, atrás era a dona do Airbnb que nos alugou, e atrás do prédio era o nosso quintal, né? Nosso rancho ali, quintal. Nossa casa. O que a gente percebeu que era uma garagem de carro, eles fecharam e colocaram. Até aí, ok. Pra nós, sem problemas. O que a Simone tá trazendo é que assim, a gente não, que foi nossa quarta falha, a gente não analisou muito bem as fotos, e nas fotos parecia muito que era uma casa individual, que não era uma casa compartilhada. Então ali onde a Simone comentou da rede, existia uma rede, mas não era uma rede para nós utilizarmos, era uma rede da casa deles. Exato. Só que também estava descrito algumas coisas na descrição, falha nossa, não ter lido tudo da descrição também. E a gente analisou e pensou que era uma casa independente, pô, que legal a casa independente e tal. Então as fotos assim foram um pouco maquiadas perto do que a gente teve como resultado. Exato.
Aí o dono da casa, do lado, ele era meio que um ferralheiro, então ele trabalhava com algumas máquinas que faziam barulho. O portão sempre ficava aberto porque tinha o fluxo de pessoas externas do salão. Exato. Acho que esse foi o quarto erro da gente não analisar muito bem a questão dá pra linkar os erros desse Airbnb. Dá pra linkar. Mas, Nossa, gente, exatamente isso, gente. Eu não quero que vocês falem, meu Deus do céu, esse pessoal tá reclamando do Airbnb de lá. Não. A gente, na verdade, tem alguns pontos do Airbnb que aí a gente vai comentar agora, mas até então as coisas foram falhas nossas, entendeu? Foi erro nosso não ter feito essas avaliações, né? A quinta coisa, voltando à questão da localização, que realmente ficava perto da praia de Orros. Quem quiser conhecer, a gente tem um roteiro só de Carlos Paz aqui no nosso canal. Porém, gente, o que acontecia? Essa praia, ela é muito legal, muito gostosa, mas ela é longe do centro para você ir a pé ou de ônibus. Por quê? Porque os ônibus demoram a passar lá. Os ônibus são mais caros que em Buenos Aires, custam 70 pesos. E os ônibus da cidade, você precisa ter um cartão. Um cartão que é cartão de transporte, que custava 330 pesos, e você ganhava 2 passagens. Então, assim, a gente gostou muito da região da praia ali, que ela é muito bonita, mas a cidade se movimenta no centro. Então, eram 4 km, a gente ia a pé e voltava. A gente andou bastante naquela semana, então, porque a gente ia e voltava. Só o teste de ir e voltar, tá? Então, assim, a localização dali, na nossa visão, seria mais perto do centro, porque também tem outras praias e balneários ali que você consegue ver, mas que a gente viu, a praia que a gente ficou, ela realmente é mais clarinha, mais douradinha, porque ela é de areia embaixo, então ela até é muito bonita. Se você quiser ficar numa região de praia, ali é o ideal, porque é bem perto mesmo, é do lado, a gente tava com 1,5 km, né? Porém, do centro era longe, então tem isso também para ser avaliado, né? Exato. A gente acabou optando no geral a gente não conhecia a região, então a gente optou, como a gente falou, pelo preço e pela aparência do Airbnb, e a região era um pouco afastada do centro, o custo de passagem é mais caro, então a gente pagava em torno de 60, 70 pesos para ir, 70 para voltar, mas vezes 2, né, então seria 280, 300 pesos mais ou menos para ir e para voltar, e aí era 4 km caminhando, mas até então ok, a gente ficou no Airbnb, etc. Da localização era isso, nós que não organizamos direito, né? Como a Simone falou, para ficar na praia show de bola, para o centro já é um pouco mais complicado e tudo estava no centro. Questão de barzinha, questão de as lojinhas, Tudo, né? enfim, todo o movimento legal de se ver estava no centro e do parque turístico, é extremamente turística a cidade. E aí a gente veio para o Airbnb, tá? O Airbnb, a gente chegou no Airbnb, se entrava, era uma cozinha, com um sofá, uma TV na cozinha, legal, um quarto e um banheiro. Sim. Quarto separado. Só que a gente chegou e nas fotos parecia um Airbnb um pouco mais atualizado, um pouco mais novo. E assim, como a gente falou em outro vídeo sobre Airbnb, a gente teve muita dificuldade em relação à cozinha, porque não tinha os utensílios. É o que a Simone comentou, que as pessoas, vou imobiliar um Airbnb, então tira tudo meu que é velho de casa, coloca no Airbnb e eu compro um novo para mim. Mas claro, isso não estamos generalizando. Exatamente isso. Hoje estamos no Airbnb 100% novo, né? Nesse caso específico. E aí a cozinha deixou muito a desejar em relação a utensílios, etc, as panelas, fogão. E uma coisa, o preço que a gente pagou da diária foram R$115 a diária. Então, assim, não foi um preço, nossa, super caro, mas também não foi super barato. A gente pegou já hospedagens por R$80, R$90, que assim, muito legais. E a gente ficou, por exemplo, lá em Rosário, pelo valor de 120 a diária? 121, uma coisa. Ou seja, R$6 a mais e um preço bem diferente. Claro que região influencia, tudo influencia. Mas só precisa analisarem que o preço não foi assim, nossa, 60, R$70. Não que só o fato de pagar barato você tem que receber algo bom ou ruim, não isso. Mas tende a, você paga mais em conta, você tem direito a alguma coisa, né? Você paga um pouquinho mais, tem direito a outro. Então... E aí a gente não pagou tão... Dentro dos Airbnbs que a gente utilizou até agora, ele não foi o mais barato. Ele foi mediano, então eu esperava receber alguma coisa mediana. Aí a gente começou os problemas do Airbnb em si. A questão de cozinha, o fogão funcionava muito mal. A questão de forno não funcionava. Panela, nós tínhamos 2 panelas, uma era impossível de utilizar.
Questão de talher, prato, copo, essas coisas eram bem escassos. Mas isso assim, de Isso escassez ok. é normal, A sabe? gente É já uma coisa percebeu que é ok. que é ok, normal. Eu acho que teve assim, 3 pontos que incomodaram um pouco mais a gente. A primeira coisa foi que a gente chegou no primeiro dia e a gente percebe muito que o pessoal, para ganhar dinheiro, acaba fazendo por si mesmo a limpeza. Não sabemos se é essa a situação de lá, tá, gente? Mas a gente percebe que é muito assim, tipo, a pessoa faz a limpeza para arrecadar uma graninha a mais. Igual a gente tava num Airbnb em Buenos Aires, chegou a família inteira para limpar depois que a gente tava saindo. Até então tudo bem. Só que muitas pessoas, às vezes, só limpam meio que por cima mesmo. Então a gente sentiu que tinha algumas coisas que não estava extremamente sujo dentro da casa, não estava extremamente sujo, mas tinha alguns pontos que estavam deixando a desejar, entendeu? Então isso, que acho que foi o primeiro ponto que incomodou a gente. Segundo ponto, foi a água. A água quente. Isso, no segundo dia a gente foi tomar banho. E aí, eu fui tomar banho, né? Aham. Foi você? Eu tomei banho primeiro, Aí e esquentou. daí você foi tomar banho e não esquentava mais. Daí não esquentava mais. E aí a gente descobriu que lá, pra ligar, era na parte de fora e era um negócio que tinha que acender. Era o aquecedor era manual, então você tem que pegar um piloto, apertar o botão do piloto, acender com isqueiro, alguma coisa, esperar a chama pegar e daí esquentava a água. Até aí tudo bem. Até ok. Só que o que o cara fazia, né? É que ele basicamente, como consumia muita energia, muito gás, ele ligava num período só. Então, ele ligava das 7 da noite às 10 da noite. Teve um dia que a gente queria tomar banho 3 horas da tarde, não tinha água quente, porque eles não estavam em casa, então a gente não podia pedir para eles ligarem, né? Então, assim, seria ok se talvez a gente soubesse ligar, entendeu? A gente até pediu para eles ensinarem, mas acabou que eles talvez esqueceram de ensinar a gente. Solicitou, ensina não, né? Mas deixa que a gente faça, a gente deixa. E eles queriam economizar, porque acho que o aquecedor era muito antigo, então consumia muito gás. Até a mulher da casa falou isso pra gente. Então eles falaram, bom, a gente vai deixar das 7 às 10. Aí, a gente vai falar o quê? Deixa o dia inteiro? Não dá. E daí chega, se a gente tivesse tomar banho de manhã, água fria. Se a gente tivesse tomar banho à tarde, água fria. Então esse foi um ponto bem complicado. A gente chegou 3 da tarde de 8 quilômetros caminhados no sol do meio-dia, querendo tomar um banho, e a água tava trincando já. Exato. E a casa em si, ela era mais gelada do que a parte de fora. Então você acordava, a casa tava bem gelada. E a parte, tipo, externa, tava o clima ok. Só que aí pra tomar banho, tava aquele gelo na casa. Então era difícil tomar banho gelado, assim, por exemplo, de manhã, né? Então esse foi o segundo ponto que nos incomodou. Porém, esses pontos em si nos incomodaram, mas a gente relevou porque, vida que segue, entendeu? Porém, aconteceu o terceiro ponto, que aí foi uma coisa bem complicada, bem séria, que daí a gente teve que repensar sobre o lugar que a gente estava. Que a luz tava oscilando. Então, quando a luz estava oscilando, as coisas não funcionavam direito. Então, a gente ficou um pouco com medo, porque tava tudo... A luz piscava, você ligava alguma coisa da tomada, tipo, a chaleira elétrica, daí piscava a TV, ou piscava a luz, entendeu? Ficou um tempo inteiro piscando. A gente até chamou aí o dono da casa para ver, ele falou, não, as tomadas aqui são muito ruins, a casa por ser antiga, a fiação, uma fiação mais antiga, mais fina, então tinha muito consumo de energia, caía a chave, as tomadas não funcionavam direito, a geladeira vivia ligada, não desligava, a geladeira antiga não desligava. E aí, como a gente trabalha com os computadores, tem vários celulares, tudo que a gente utiliza muita energia devido a esses equipamentos, a gente pensou, melhor a gente mudar de Airbnb do que começar a ter problema com as coisas. Exatamente. Né? Queimar um celular, queimar um computador, alguma coisa do gênero, a gente pensou em mudar. E aí a gente chamou o dono da casa para conversar, explicou a respeito das lâmpadas, das tomadas que estavam com problema, a energia, etc. A questão do gás também, eles vieram pedir desculpa pra gente. Sim. E daí a gente falou extremamente, tudo que a gente falou pra eles tentaram de uma forma super tentar resolver, entendeu? Eles foram muito queridos, perguntaram se estava tudo bem, iam lá, pediram várias vezes desculpa, sabe? Foram muito queridos com a gente. Então, assim, não tem o que a gente comentar sobre isso, sabe? Eles foram muito gente boa. Porém, esses pontos deixaram a desejar, assim. E aí o que aconteceu? A gente acabou optando, conversamos entre nós, e como a gente tinha mais 9 dias lá, né? A gente decidiu que seria melhor mudar de lugar.
Então a gente acabou entrando em contato com o Airbnb para ver se teria como ser feita essa mudança, porque não é tão simples assim. O Airbnb ele tem algumas políticas do que pode ou não ser alterado, né? E a gente tem um vídeo aqui no canal só falando como foi toda essa transição, porque a gente ficou... o que aconteceu? Eles acabaram, quando a gente mandou os vídeos da luz, enfim, de tudo, eles viram a situação e na hora já pediram pra gente... eles pediram pra eles dormir aquela noite e no sábado de manhã já fez check-out. Só que isso era sexta-feira, 8 horas da noite. E a gente não tinha onde ir no sábado. Tem um vídeo nosso explicando como que foi tratar com o Airbnb, se foi ruim, se foi bom, se eles mandaram bem, se eles mandaram mal. Tem um vídeo nosso explicando sobre isso e depois vocês dão uma olhadinha. Então, assim, aí a gente começou a procurar no sábado à noite uma casa pra ficar. E a gente não encontrava, porque todas eram muito caras. Então, assim, a gente ia pagar 115, as que tinham em Córdoba, ou na região, ali na vila onde a gente estava, não tinha nenhuma com avaliação, então a gente ficou um pouco com medo. Aí em Córdoba, todas eram 180, 190, assim, para uma diária não dá tanta diferença, mas para 10 diárias, pô, às vezes é R$800, então é muita diferença. E aí a gente pegou, ficamos até a noite procurando, né, amor? E aí... Até sábado de manhã, né? Então, aí o que aconteceu? Aí o Léo olhou pra mim e falou, viu, vamos dormir, amanhã cedo a gente dá um jeito. Todo calmo, esse meu homem que resolve todos os meus problemas. Alguém tem que ser calmo aqui, né? Já perceberam quem é o calmo do rolê, né? Já perceberam? E aí a gente pegou, foi dormir, no outro dia a gente falou, a gente tinha que dar check-out de 10 horas da manhã, tá? E aí a gente acordou de manhãzinha e começamos a pensar em solução. Começamos a ver o que a gente ia fazer, pra onde que a gente ia ir. Eu, sinceramente, estava extremamente desesperada, porque eu falei, meu Deus do céu, gente, a gente estava sem casa pelos próximos dias, então assim, óbvio que a gente poderia ter ido dormir num hotel e tal, só que mesmo assim, não adiantava a gente dormir uma noite em um hotel, a gente tinha mais todas as outras pela frente, entendeu? Porque a gente só vai pra Mendonça no dia 20. Ou seja, a gente tinha que ficar ali uma semana em algum lugar, e aonde que a gente ia ficar, entendeu? E aí a gente começou a ver, até que a gente pensou numa solução. A gente decidiu ficar uma noite em Córdoba, que vai ter... Um roteiro. Exatamente. Se você tá vendo esse vídeo hoje, que lançou hoje, você ainda não vai ter visto, mas amanhã já vai estar no ar, tá? Então você volta pra olhar. Que vai ter roteiro de Córdoba. A gente foi num parque de diversão em Córdoba, um outro roteiro. Como é a rodoviária de Córdoba e o Airbnb que a gente ficou lá em Córdoba também vai ter vídeo. Então vai ter vídeo de tudo. Completíssimo. O Airbnb de lá, a gente acabou... Gente, juro, a gente encontrou, era tipo 10 horas. A gente chegou no Airbnb 1 da tarde. Foi isso que aconteceu. A gente foi, tipo assim, foi na sorte. E aí a gente decidiu ir pra uma cidade que a gente não tinha ideia de onde era essa cidade, chamada Rio Quarto. Exato, só fazer uma observação. A gente não ficou mais em Córdoba pelo custo dos Airbnbs, que estava muito em cima. Esse Airbnb a gente pagou na faixa de 170? 187. 187 reais. Um Airbnb legal, grande, ok, né? Ok, só a limpeza. Tava um pouquinho sujo, porque acho que alguém deve ter saído às 10, eles organizaram em 1 hora e falaram pra nós entrar que tava ok. Exatamente. Então tinha um pouquinho de sujeira, assim, mas o Airbnb grande, a cama gostosa, ar-condicionado, uma varanda bem bacana. Ótima localização. 187. Ótima localização. Exato. A gente pensou, a gente poderia ficar mais em Córdoba, mas pelo custo, a gente não tinha um alto. Airbnb na faixa de 110, 120, ok, pra gente ficar. Sempre eram 200, 220, 280, 300. E pra ficar o resto dos 10 dias, dá um preço muito alto. Então a gente pensou assim, como o nosso próximo ponto é Mendoza, a gente pensou, vamos encontrar alguma cidade que seja caminho, ou pelo menos próximo do caminho, de Mendoza, para que a gente possa ficar, que tem um custo ok. Então, posamos uma noite em Córdoba, pegamos um ônibus às 10h45 de Córdoba, fizemos esses 4 vídeos, ainda conseguimos passear, conhecemos a cidade, a gente chegou e saiu da rolê, chegou à noite em casa, e aí pegamos para Rio Quarto, onde a gente está. Hoje. E existe Rio Terceiro. Rio Terceiro, né? Se eu não me engano, tem Rio Segundo, acho que é uma sequência que eu vi ali, tem que confirmar, e chega a Rio Quarto, que dá 250 quilômetros de Córdoba, capital. Dentro do estado de Córdoba ainda. E aí escolhemos aqui. A gente não tem noção da cidade. A gente chegou domingo, ontem. Hoje estava chovendo. Hoje choveu o dia inteiro. A gente teve que trabalhar até agora, né? E a intenção é que a gente conheça a cidade durante a semana e traga um feedback para vocês. Feedback para vocês de um roteiro do que é Rio Quarto. Exatamente isso. Mas a gente já começa que o Airbnb é muito bom. Exatamente. Conseguimos um preço legal. Sim. As pessoas atenderam a gente super bem. Depois a gente faz o roteiro do Airbnb também para vocês. Pra vocês darem uma olhada. Exato. E bom, gente, acho que era isso que a gente queria falar do... Antes da gente fechar, eu só queria relembrar os 5 erros que a gente cometeu para eles não cometerem.
né? Qual que era o primeiro? Não deixar para última hora fazer as reservas. Ver a localização. Ver a localização. 3, não acreditar no que as pessoas falam. Vá lá e faça um double check você para ver se você está indo pro caminho correto. Veja a distância da rodoviária até onde você tá. A distância da rodoviária onde você está. 4, e qual que era o outro? Lê o anúncio. Analisa com calma o anúncio, não vai na onda. Analisa a casa, pega a região, vê o que está descrito, confirma se está na dúvida. Muitas vezes entra em contato com a gente fez uma outra locação em outro lugar que a gente vai depois em Mendoza, que a Simone entrou em contato, perguntou se tinha aquilo, se tinha isso, etc, para entender bem o que é o contexto, para não acontecer isso. Porque gera uma frustração para vocês, né? Gera uma frustração para o dono da casa. O dono da casa ficou triste com a gente, com razão, porque a gente acabou saindo antes. A gente ficou triste com ela, porque a gente não recebeu o que esperava. Exato. Enfim, acho que são essas regras aí que tem que colocar na hora de viajar. Então organiza antes, analisa bem para não ter dor de cabeça. Você minimiza os problemas, né? Exatamente isso. Concorda? Concordo. Então acho que é isso, né? Ai, que migué. É isso, gente. Então você curta, compartilha e nos ajuda aí a crescer para estar trazendo mais vídeos para vocês assim. Exato. E fica de olho no canal que vão sair vídeos novos aí, muito legais e divertidos. Acho que faz tempo que a gente não faz um vídeo meio louco, né? Eu sinto uma saudade. Eu tava trabalhando hoje no computador e no outro vendo os vídeos que a gente fez em São Telmo, em Buenos Aires. Vocês acham que tem que ter vídeo nosso bêbado em todas as cidades? Eu acho que tem. Aí é o mais engraçado, o que eu mais gosto, porque a gente tá meio bêbado, né? Só fala asneira. É legal, é divertido. Veja lá no canal. É um de São Telmo, que a gente ficou, e teve mais um. Em Rosário. Em Rosário também, que a gente bebeu e daí só fala asneira. Vai lá. Valeu, pessoal. Abraço.